As redes sociais parecem perfeitas demais e nós nos perguntamos: será que eu sou o suficiente? Mais ou menos com uns 13 anos, foi o momento da pandemia, né, pra mim. Foi um momento da minha vida tão estranho. Estranho, porque foi tudo muito ao mesmo tempo. Eu tava com 13 anos, início da pré-adolescência. Ao mesmo tempo veio a pandemia, que é uma coisa que ninguém tava esperando, ninguém tava pronto de verdade pra passar por isso, né? Eu lembro que a pré-adolescência pra mim foi um momento você se sente pressionado. Socialmente falando, você sente que precisa se encaixar em um grupo. É um momento em que você tá começando a sua adolescência, é um momento que você quer se sentir pertencente. A Lorena, de 13 anos, tava tentando se encaixar em padrões que não eram necessariamente da vontade dela. Não era necessariamente o que ela queria pra vida dela. Você já se sentiu assim? Em algum momento da sua vida, sentiu que estava seguindo padrões que não eram seus? Existe um termo na psicologia que se chama ansiedade de desempenho, que é basicamente assim: eu preciso ser perfeito nisso, eu preciso ter um bom desempenho naquilo. E se eu não conseguir? E se eu não for melhor? O que eu faço? Inclusive, eu tava me lembrando do filme da Barbie live action, que saiu há pouco tempo atrás, que ele fala muito sobre essa questão de como eu preciso me vestir, como eu preciso viver, como eu preciso estar adequado socialmente, né? E essa ansiedade o tempo todo. O que a sociedade espera de mim? O que as pessoas esperam de mim? E é essa pergunta o tempo todo martelando na cabeça. Isso acaba impactando o nosso psicológico, querendo ou não, né? Tudo agora gira em torno do marketing, do lucro, das vendas. E a criatividade é muito escassa hoje em dia. Ou talvez julgada pelas pessoas. E viver no mundo de aparências cansa muito. E as escolhas precisam ser rápidas, as escolhas precisam ser precisas e ligeiras, porque senão a gente fica pra trás. E atrás de quê mesmo? Eu me lembro até hoje, quando eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos, a minha avó, ela virou pra mim e falou assim: Lorena, toma um caderninho. E eu trouxe aqui pra vocês o caderninho que ela me deu. Gente, olha que coisa mais fofa, olha que coisa mais linda, gente. Assim que ela me deu o caderninho, eu falei: ai, meu Deus, obrigada, vó, obrigada. Eu amei. Olha isso. Uma criança de 8 anos, obviamente, capas importam, tá? Como a capa do caderno obviamente importa pra uma menina de 8 anos. Então, eu vi essa capa e falei: vó, muito obrigada, que caderno lindo. E aí eu fiquei me perguntando: mas por que ela me deu um caderno, né? Minha avó virou pra mim e falou: Lorena, usa esse caderno pra todo tipo de criatividade que você tiver. Se você quiser inventar qualquer coisa, inventar ideias de como construir uma casinha da Barbie do zero, sei lá, escreva. Se você tem uma ideia pra culinária, pra cozinhar alguma coisa, escreva aqui. Minha avó foi uma das minhas aliadas quando se trata de criatividade. A verdade é que a gente não se conhece de verdade. A gente não tem o autoconhecimento muito bem aflorado na gente. E é por isso que a gente se enche de superficialidade, quando na verdade nós somos muito profundos. Seja sempre você mesma. Honre suas vontades com braveza. Não meça seu valor de acordo com a opinião dos outros. Não se desmereça em hipótese alguma. Se orgulhe dos seus dons. Ouça sua intuição e os seus pressentimentos. Sonhe grande. Recomece sempre que necessário. Duvide de tudo, menos de você mesma. Lembre-se que somos como água. Um dia lágrimas, no outro tempestade. Depois, infinito oceano. Mergulhe em si mesma, sem medo.
Respire fundo para criar coragem. E acredite que tudo vai dar certo, porque vai. Fernanda Mello. Nós fomos ensinados a nossa vida toda a sermos aceitos pela sociedade. E hoje, com as redes sociais, a comparação se tornou rotina. A gente olha tanto para a vida do outro que às vezes a gente pode até esquecer da nossa. Isso é bem sério, né? Essa ilusão de felicidade forçada cria uma caixinha nova, mais frufru, mais bonitinha, só que a pressão continua a mesma. Porque antigamente, quando ainda não tinham as redes sociais, ou quando as redes sociais não eram usadas como hoje em dia, já tinha essa pressão social. Só que, apesar de hoje, apesar dos meios, dos veículos sociais terem mudado, a pressão social continua a mesma. E talvez até pior. Será que nós estamos sendo ou tentando parecer ser? Será que a gente está indo para o caminho certo? Será que a gente está realmente evoluindo como sociedade? O paradoxo da conexão. A tecnologia avança, mas e a sociedade? A tal caixinha social só vem mudando com o passar dos anos de formato. Antes era sem as redes sociais, agora com as redes sociais e fora das redes sociais também. E a pergunta é, essa pressão, ela tá nos impulsionando ou tá paralisando a gente? Não é o que o mundo tem pra você, é o que você traz ao mundo. Anne with an E. A internet nos ensinou uma coisa: nós estamos separados e juntos ao mesmo tempo. Porque apesar de muitas pessoas terem opiniões fortes, opiniões formadas sobre muitas coisas, muitas delas reprimem essa opinião. Porque tem uma opinião popular. E aí você segue essa opinião popular. E aí você esquece daquela opinião que você já tinha formulado antes e que faz sentido pra você. Mas por causa da pressão social, ou seja, é um duelo entre o todo e a parte. E não precisa ser assim. Eu acho que a gente pode sim conviver tanto com a tecnologia e também cuidar da nossa sanidade. Também cuidar de quem nós somos, sem desrespeitar nós mesmos. Hoje em dia a gente pode encontrar tanta coisa na internet como meditações. Cara, meditar é tão bom. Yoga também é muito bom e também faz bem para o corpo, para a mente, saber o controle, controlar a mente, sabe? Sabe mais ou menos em 2010, quando a gente podia ligar para as pessoas que a gente gosta, nossos amigos, familiares, só para saber como é que eles estavam? Saber as novidades. Ligar porque é bom ligar, é bom conversar com as pessoas. E isso é ótimo, isso faz muito bem pra gente, faz muito bem pra pessoa. Poder mostrar que a gente tá ali, usar um pouquinho do nosso tempo para conversar com pessoas, só que pela ajuda da tecnologia, né? E não é a minha voz, a iluminação, o cenário que é a minha preocupação agora, mas sim tentar ajudar pessoas que possam ter passado sobre tudo isso, sabe? Sobre essa pressão social que eu acabei também passando. Então eu gostaria de ajudar essas pessoas que também se sentem sobrecarregadas e que a gente possa se ajudar. E também eu gostaria de relembrar que não tem problema nenhum você querer seguir pessoas com aquelas vidas instagramáveis, vidinhas perfeitas, sabe? Não tem problema. O único problema é quando a gente não sabe separar as coisas, separar a vida real da vida virtual, sabe? Quando a gente não tem uma maturidade muito bem formada pra gente conseguir ver conteúdos assim e não acabar nos comparando com essas pessoas. Porque é aí que tá o perigo. Mas, Lori, como sair desse ciclo vicioso de
tentar sempre agradar o outro. Autoconhecimento. Eu sei que essa palavra é muito clichê e que a gente pode ter ouvido bastante essa palavra, mas ela também é uma palavra que a gente ainda não consegue entender. A gente ainda não consegue entender o que é o autoconhecimento. E é muito complexo e é muito importante também da gente saber como lidar, como se conhecer. Porque o autoconhecimento não é só saber dos nossos gostos, das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente não gosta. Também tem a ver com como nos sentimos, como nós lidamos com nós mesmos. Quando nós acertamos, como agimos. Quando nós erramos, como que a gente age. Entende? E essa é só uma pontinha do iceberg, porque o autoconhecimento é tão abrangente, é tão tudo. E a gente precisa dele e ao mesmo tempo a gente não sabe como. E é um processo, o autoconhecimento é um trabalho para a vida inteira. E é muito complicado, mas com certeza é importante a gente saber, sabe, que esse é o caminho. E com certeza esse é um processo doloroso, mas com toda a certeza libertador, com certeza. E também o autoconhecimento não é só você ir contra o que é comum. Tem mais a ver com o que te impulsiona, o que te faz crescer. Se você gosta de coisas que a maioria gosta, ok, tudo bem. Mas o importante é você entender que é porque você gosta daquilo. Pra você faz sentido. E não porque a massa gosta. Entende? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Stranger Things é uma série que é uma das minhas séries favoritas. Sabe? Aquelas séries bem famosinhas. Então... e é uma das minhas favoritas. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que eu não comecei a ver Stranger Things porque ela era famosinha. Cara, isso foi tão bom. Na verdade, isso me abriu tantas portas pra livros novos, pra filmes novos, séries novas, que quando eu comecei a ver coisas porque eu me interessei por elas, e não só porque é famoso, quando eu parei de fazer isso me abriu os olhos pra caramba, assim, bastante. Foi muito importante pra mim essa virada, sabe? E não é porque é comum que significa que é ruim. Não é esse o significado, sabe? Da gente tentar entender quem nós somos. Quem nós somos. E vai muito além de filme, de livro, de gostos, como eu disse. Mas tentar se entender que é importante. E daí vem as ramificações dos filmes, dos livros, enfim. Aí a gente vai tentando se conectar mais conosco, né? Mais com a gente. Enquanto eu tava fazendo o roteiro para esse vídeo, eu acabei escrevendo algumas coisas e tal sobre o assunto e que eu queria muito compartilhar com vocês agora. A gente corre tanto para alcançar algo que nem sabe direito o que é, que esquece o quanto existe beleza no simples ato de parar. Parar e observar como somos feitos de camadas, somos seres complexos, de alegrias que ninguém viu, de dores que nunca contamos, de sonhos que deixamos para depois. Somos profundos sim, mesmo quando nos sentimos rasos. Mesmo quando tudo parece barulho, confusão e pressa. A profundidade não se mede na superfície dos nossos dias, mas no quanto a gente tem coragem de mergulhar em si, sem medo do que vai encontrar. Então respira fundo, olha pra dentro e veja a si mesmo. E sim, vai dar tudo certo. E se lembra, se tudo parecer demais, lembre que você não precisa ser tudo. Você só precisa ser você.